E a gente resolveu começar por um caso clínico para ilustrar essa valvopatia. A gente não vai discutir lá a fundo, mas somente para a gente ter um exemplo de como a gente vai ver isso na prática, né? Então vamos lá. A gente tem uma paciente de 54 anos, natural e procedente de Uberlândia, casada, mãe de 2 filhas, do lar e evangélica. A queixa principal dela é uma falta de ar e inchaço nas pernas há 2 anos, com piora há um mês. Então a gente vê que ela tem essa queixa já há 2 anos, só que tem tido uma agudização. Então, essa paciente de 54 anos de idade, do sexo feminino, com diagnósticos prévios de hipertensão arterial sistêmica e ex-tabagista, então que a gente já vê também que ela tem alguns fatores de risco para doença cardiovascular. Essa paciente chegou no ambulatório de saúde do adulto e idoso, queixando-se que há 2 anos vem apresentando dispneia aos esforços. Inicialmente foi aos grandes esforços e depois a moderados esforços. E só que há um mês houve uma piora desse quadro. E que desde então ela apresenta uma dispneia a pequenos esforços, como tomar banho e trocar de roupa. Então, como lá na ficha principal, a gente vê uma progressão desses sintomas, né? Primeiro, a gente vai usar aquela classificação lá de NIRA, né? E aqui a paciente primeiro era uma classe 1, depois já evoluiu lá para classe 4. Eu coloquei a tabelinha ali depois para a gente ver direitinho. Bom, e ela também relata uma tosse seca e irritativa, principalmente à noite, uma ortopneia, que ela tem que dormir quase sentada ultimamente, e alguns episódios de dispneia paroxística noturna. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui sinais de insuficiência cardíaca esquerda, ortopneia, dispneia paroxística noturna, que está tendo uma congestão pulmonar, né? E isso leva à dispneia. E além disso, ela também relata que há cerca de 2 anos ela apresenta um edema de membros inferiores, que caracteriza como frio, depressivo. Peraí, só que apareceu um. Ah, agora foi. Que ela relata que há cerca de 2 anos também apresenta um edema de membros inferiores, que caracteriza como frio, depressivo, indolor e simétrico, em região perimaleolar, e que houve uma piora do edema que agora chega até os joelhos. Ela queixa-se também de surgimento de veias no pescoço e que apresenta dor em hipocôndrio direito, que descreve como uma sensação de estômago inchado, que piora quando se alimenta. Bom, já que nessa segunda parte a gente começa a ver que esse problema dela também já atingiu o coração direito, átrio direito, ventrículo direito, esse edema de membros inferiores que piorou, essa questão do surgimento de veias no pescoço nos relembra a turgência jugular, e essa dor em hipocôndrio direito, a gente pensa em uma possível hepatomegalia, né? Porque o fígado tem a cápsula de Gleason, que se ela distender, isso vai gerar dor. Então, aqui eu trouxe a classificação de NIRA, né? A gente viu ali que a paciente tem uma progressão dos sintomas. Primeiro era classe 1, agora ela tem sintomas até em repouso, tomar banho, ela está tendo sintomas de dispneia, né? E continuando, nos antecedentes pessoais, ela refere diagnósticos de hipertensão arterial e colesterol alto sem acompanhamento regular, refere um episódio grave de edema pulmonar com necessidade de intubação orotraqueal durante a gestação do seu segundo filho há 20 anos e relata um procedimento de dilatação de uma válvula do coração através de um balão à época da internação. Então, através dos antecedentes pessoais dela, a gente percebe que ela já tinha um problema antecedente, né, nessa válvula. E ela também relata muitas amigdalites e episódios de bronquite na infância, nega outras internações, cirurgias ou comorbidades previamente tratadas. Nos antecedentes familiares e hereditários, o pai é chagásico, faleceu subitamente aos 52 anos, a mãe é diabética, hipertensa, vive aos 73 anos com boa saúde. Na ectoscopia, a gente tem uma paciente irregular, estado geral,
acianótica, anictérica, hipocorada, hidratada, taquipneica, a febril, com a regular perfusão periférica, e aqui a gente já confirma esse edema, né, malolar, frio, depressivo, indolor, até joelhos bilateralmente. Frequência respiratória de 22 e uma saturação de 95. E o que chama atenção aqui também é o IMC, né? Está 31,16, evidenciando uma obesidade grau 1. A gente sabe que é fator de risco para as doenças cardiovasculares também. E aqui é uma das partes principais que eu acho para a gente entender o assunto que a gente vai discutir hoje. Primeiro, aqui citando o aparelho respiratório, a gente tem essas crepitações discretas em base bilateralmente, né? Isso evidencia ali a congestão pulmonar, está voltando sangue ali para esse pulmão, está tendo um acúmulo de líquido que vai gerar essas crepitações. No aparelho cardiovascular, a gente tem um ictus no quinto e sexto espaço intercostal esquerdo, 2 centímetros lateral à linha hemiclavicular, propulsivo com 3 polpas digitais. Aqui a gente já percebe também um possível aumento da área cardíaca, né? Com ictus propulsivo ou com 3 polpas digitais. O normal do ictus é cerca de 2 polpas digitais. As bolhas estão hipofonéticas, tem um sopro sistólico, ejetivo, regurgitativo, 3 cruzes em 4. Melhor audível em foco mitral. Então, vamos pensar aqui, vamos focar principalmente na questão regurgitativa. Se eu tenho um sopro sistólico, regurgitativo, então o coração está contraindo, no momento da contração do coração. Em foco mitral, esse sopro vai ser de uma estenose ou de uma insuficiência? O sopro vai ser de uma insuficiência, porque quando o coração contrai, é para passar ali, o sangue vai passar na válvula aórtica. Só que o que acontece? A mitral não está fechando direito. Então vai regurgitar sangue ali na mitral e vai voltar sangue para o átrio esquerdo. Por isso que é um sopro sistólico regurgitativo. No abdômen, a gente tem um abdômen semigloboso, normotenso, com ruídos hidroaéreos positivos, descompressão brusca negativa, o fígado é palpável a 3 centímetros do rebordo costal direito, com borda fina, doloroso, superfície regular, consistência aumentada. Então, a gente confirma lá aquela distensão da cápsula de Gleason, né, através da hepatomegalia, evidenciada aqui a partir da hepatimetria. O sistema nervoso central, nada alterado. Então, vamos discutir a insuficiência mitral, que é uma das etiologias da insuficiência cardíaca do caso clínico que a gente trouxe. Mas o que é insuficiência? Insuficiência vai ser uma dificuldade do fechamento da válvula, que pode surgir de anormalidades em qualquer parte do aparelho valvar mitral. Eu não vou aprofundar muito na anatomia, porque as outras apresentações já abordaram isso muito bem, mas a gente tem aqui uma válvula mitral, né? Ela tem 2 cúspides, né? 2 folhetos, é uma válvula bicúspide, que tem as cordas tendíneas, os músculos papilares, e qualquer alteração nessas estruturas pode provocar insuficiência mitral. E o que faz surgir a insuficiência mitral? A gente pode dividir as etiologias em primárias e secundárias. Primárias, aquelas que vêm da própria válvula, que estão acometendo a própria válvula, né? Então, a gente tem a degenerativa, acompanhada do prolapso mitral. Esse prolapso mitral tem uma prevalência de 1% a 2,5%. E vai ocorrer principalmente em países desenvolvidos. Já nos países em desenvolvimento, a gente tem aqui a febre reumática, né? A questão reumática, que a gente sabe que a questão reumática vai vindo de uma faringoamigdalite que a pessoa já teve, né? Vai ter um mimetismo molecular, por causa da infecção pelo Streptococcus pyogenes, e vai ter a formação de anticorpos contra a válvula, né?
Então, vai ser como se fosse algo autoimune. Outra etiologia também é endocardite, questão de traumas. Trauma pode provocar ruptura das cordas tendíneas, ruptura do músculo papilar. Também temos a questão congênita e a questão do uso de drogas, por exemplo, citacabergolina. Nas etiologias secundárias, a gente tem as doenças coronarianas, né, isquemia, que vai acabar distorcendo essa válvula ali por não ter uma sincronia na movimentação ali, na contração do coração. E a cardiomiopatia dilatada, o que acontece? O coração vai dilatar. Então, nisso, o anel da válvula também vai sofrer dilatação. Então, os folhetos não vão alcançar um ao outro mais, e isso vai gerar insuficiência. Já na cardiomiopatia hipertrófica, a gente tem um movimento anterior das válvulas durante a sístole. Isso provoca a insuficiência também. E a questão de abordar a etiologia é descrita nas diretrizes, né, como passo 2 de avaliar, né, a insuficiência mitral, que é descobrir a etiologia. E no caso da nossa paciente, nos antecedentes, ela traz a questão que ela teve muitas amigdalites na infância. Será que essa insuficiência mitral dela é proveniente de uma febre reumática? Possivelmente sim. Todo mundo está me escutando bem? Porque o meu telefone está vibrando ali. Eu pensei que talvez eu tinha caído. Sim, estamos te ouvindo bem, Marco. Então, vamos continuar então. E agora vamos falar um pouquinho da etiologia. Eu acho que vocês não conseguem ver minha seta, né? Não. Alguém? Não? Mexe para eu ver. Você tá mexendo? Não, não tem não. Não, mas vai dar certo. Bom, vamos olhar ali primeiro no ventrículo esquerdo. Entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, então a gente tem a válvula mitral. Nesse caso nosso aqui, essa válvula mitral está insuficiente. Bom, então quando esse ventrículo contrai, está voltando o sangue aqui, só seguir certinho. O sangue volta aqui do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Então, vai lotar esse átrio esquerdo aqui de sangue. Vai acumular sangue. Só que depois que o ventrículo termina a sístole, vai ocorrer a dilatação, né? Então, se esse átrio esquerdo tem muito sangue, ele vai mandar muito sangue para o ventrículo esquerdo, de novo, no próximo batimento. Então, eu vou ter uma sobrecarga volumétrica desse ventrículo esquerdo, e isso vai gerar hipertrofia excêntrica. Já no caso do átrio esquerdo, como ele está recebendo um volume muito grande de sangue também, ele vai sofrer uma dilatação. Mas o átrio esquerdo fala, peraí, eu não vou ficar com isso para mim sozinho. Então, aí ele manda lá para o pulmão. Então, esse líquido que está aqui no átrio esquerdo vai repercutir lá no pulmão, que vai dar aqueles sintomas de dispneia paroxística noturna, ortopneia. Beleza. Só que o pulmão também não aceita ficar só ele com problema. Então, ele manda lá para o ventrículo direito, e isso vai atingir átrio direito. Então, eu vou começar a ter sintomas de insuficiência cardíaca direita. Isso vai levar a congestão sistêmica, que é aqueles sintomas da paciente que a gente viu lá, o edema, a turgência jugular, hepatomegalia. Em questão de manifestações clínicas, a gente pode ter pacientes desde assintomáticos, principalmente nos casos de prolapso de válvula mitral. Podemos ter os sintomas de congestão pulmonar, que a gente já citou. A gente pode ter palpitações devido principalmente a arritmias, tosse, a questão da dispneia paroxística noturna, que também estão envolvidas na congestão pulmonar, ortopneia. E além disso, também pode ocorrer fenômenos embólicos. Em questão de exame físico, a gente pode ter o ictus desviado para a esquerda e para baixo. Aqui na nossa paciente, a gente viu que também tem uma área cardíaca aumentada. A gente pode ter uma B1 hipofonética. Por que a B1 é hipofonética? A gente sabe que o som da B1
é decorrente do fechamento das válvulas atrioventriculares. Só que uma das válvulas atrioventriculares está insuficiente, então ela não está fechando direito. Então eu vou ter uma hipofonese de B1. A gente tem um sopro sistólico regurgitativo, e além disso também tem sinais clínicos de insuficiência cardíaca direita, a B2 hiperfonética, principalmente quando vai atingir o pulmão, ali, o pulmão começa a repercutir no ventrículo direito, por causa de uma hipertensão pulmonar, né? E essas manifestações clínicas estão avaliadas lá na diretriz, no passo 3 de avaliação da valvopatia mitral, né? Que a gente avalia os sintomas. No caso clínico, a gente tem sintomas desde insuficiência cardíaca esquerda e insuficiência cardíaca direita. Uma coisa importante a ser citada aqui no exame físico é a questão que a gente pode utilizar de algumas manobras para avaliar o sopro, né? Por exemplo, a gente pode pedir para o paciente agachar. Se o paciente agacha, aumenta o retorno venoso. Se eu tenho mais sangue indo para o coração, eu vou aumentar a minha regurgitação, então eu vou aumentar o sopro. E além disso, eu também tenho a manobra de hand grip, que é como se fosse... Tem uns aparelhos, tipo um aparelhinho com a mola, ou a pessoa pode apertar as próprias mãos, né? Que também vai aumentar o retorno venoso. Ou posso utilizar manobras que diminuem esse retorno venoso, como manobra de Valsalva. Agora é com o Gustavo. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho do diagnóstico e também do tratamento da insuficiência mitral. O Michael já falou um pouquinho das manifestações clínicas e chegou a fazer uma lista de problemas dessa nossa paciente. A gente percebeu, por causa dos sintomas da insuficiência cardíaca dela, que provavelmente o diagnóstico topográfico é o coração, mais especificamente a válvula mitral. O sindrômico, a gente colocou uma insuficiência cardíaca congestiva, e no etiológico, pensando nessa paciente em específico, a doença reumática, porque ela teve muitas amidalites na infância, e também o próprio aumento, a dilatação do coração, que aumenta o anel da válvula, como se fosse uma consequência e, ao mesmo tempo, algo que piora o quadro dela. Só um minutinho. Assumir o controle do slide. Certo. O diagnóstico, o que a gente espera encontrar no exame físico? Isso já foi meio abordado, mas vamos reforçar. O ictus cordis aumentado e desviado pelo próprio aumento para a esquerda e para baixo, por causa dessa hipertrofia que o coração responde ao aumento de volume. Uma B1 hipofonética, porque eu não vou ter o fechamento da mitral durante a sístole ventricular, e uma B2 hiperfonética, pelo aumento de quantidade de sangue na diástole. Os sinais clínicos de insuficiência cardíaca, o Michael já comentou. Quando eu penso na insuficiência cardíaca esquerda, eu penso na congestão pulmonar, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna. E ele acontece mais precocemente, porque ele está mais próximo da mitral, e a insuficiência cardíaca direita, que seria já a congestão sistêmica, o edema, o reflexo hepatojugular, a jugular com turgência, são esses sintomas. Mas o principal e que mais chama atenção é o sopro sistólico regurgitativo, e a diretriz traz que ele chama atenção principalmente quando ele é mais do que 3 cruzes em 6. Falando um pouquinho desse sopro, que ele é muito característico da insuficiência mitral. Ele é um sopro sistólico regurgitativo, porque ele acontece durante a sístole ventricular, e ele é holossistólico. Aqui no esquema a gente pode acompanhar que ele tem a mesma intensidade durante toda a sístole. Então ele acaba que juntando com a B1 e com a B2, a B1 ela vai estar hipofonética, porque eu não vou ter o fechamento da válvula, então praticamente eu vou escutar só o sopro. E no final também, apesar da diretriz trazer que esse sopro vai estar hiperfonético, muitas vezes a gente pode confundir isso, porque o sopro ele vai estar junto do som da bulha. Então a gente pode acabar ouvindo só mesmo o sopro e depois uma pausa que representa essa bulha.
Eu trouxe também aqui do lado as características de intensidade do sopro cardíaco. Ele pode ser definido em 6 graus, e o que chama atenção é que a partir do 4, eu vou ter a presença de frêmito. Aqui eu tentei trazer um vídeo, só que de todas as formas que eu tentei apresentar, não ficaria bom. Então, quem quiser assistir rapidinho, aí tem acho que 5 segundos de vídeo, pode clicar no slide, quem estiver pelo computador, e depois no final também eu vou mandar lá no grupo da Liga o vídeo com a representação desse sopro. O que chama atenção é que ele realmente é holossistólico, a gente ouve só o sopro e no final uma pausa, que seria a B2. O diagnóstico, quando a gente pensa em exames complementares, o principal exame é o ecocardiograma, porque ele vai permitir eu visualizar a regurgitação por um exame de imagem. Então, a diretriz traz que essas características me preocupam quando a área do jato é maior do que 40% da área do átrio esquerdo, a fração regurgitante é maior do que 50% ou maior do que 60 ml. A vena contracta, que seria uma medida do fluxo também, ela tem essa medida de 0,7 centímetros, e a área do próprio orifício regurgitante maior do que 0,4 centímetros quadrados. De forma geral, o que a gente busca ver é visualizar essa regurgitação de sangue por meio do ecocardiograma. O da nossa paciente em questão, o que chama atenção é que teve um grande aumento do átrio esquerdo e uma fração de ejeção reduzida. A válvula mitral estava espessada e ela tinha dupla lesão, principalmente uma insuficiência mitral importante associada com regurgitação. Um outro exame que também pode ser solicitado é a radiografia de tórax, e nela eu vou buscar avaliar o aumento da silhueta cardíaca por meio do índice cardiotorácico e também os sinais de congestão pulmonar. Aqui a gente pode ver que na linha vermelha, representando o tamanho do coração, ela é muito maior do que metade da linha preta, que seria o tórax da paciente. Então, essa paciente tem um aumento da silhueta cardíaca. Em relação aos sinais de congestão pulmonar, a gente veria esse aumento da opacidade nas bases pulmonares, que seria mesmo um acúmulo de líquido, um edema pulmonar, causado pela insuficiência esquerda. A gente também pode solicitar um eletrocardiograma. O que a gente espera ver nele? Seria a sobrecarga das câmaras esquerdas pela dilatação e hipertrofia do coração, e também a gente espera ver alguma arritmia associada, principalmente a fibrilação atrial, que ela pode acontecer pelo próprio estiramento do átrio esquerdo. Esse eletro aqui é o da nossa própria paciente, e no lado ele vinha com ritmo de fibrilação atrial e também sinais de sobrecarga ventricular esquerda. Como que a gente vê isso? Lá embaixo, no D2 longo, a gente vê que não tem onda P, então eu posso ver que existe uma fibrilação atrial, e também os complexos QRS, eles não apresentam uma frequência normal, ele está com uma arritmia. E também os sinais de sobrecarga ventricular esquerda, a gente vê principalmente por esse índice de Sokolov-Lyon, que seria o R de V5 ou V6, o que tiver maior. Aqui na nossa paciente, eu acho que é o V5. E também somar com o S de V1. Esse valor, quando ele dá maior do que 35 milímetros, eu posso considerar uma sobrecarga, que é o caso da nossa paciente. Um outro critério seria essa onda R do AVL maior do que 11 milímetros, mas a nossa paciente não apresenta isso. Também posso solicitar um estudo hemodinâmico das pessoas que eu tenho suspeita da insuficiência mitral, e ele principalmente um exame mais específico, então eu posso utilizar ele quando eu continuo na dúvida, quando eu tenho uma dissociação da clínica com o ecocardiograma. Eu vou avaliar nele as pressões intracavitárias, e também eu posso avaliar
presença concomitante de doença arterial coronária. Isso é importante porque quando eu tenho uma doença coronária juntamente do quadro, a cirurgia já é contraindicada, porque mesmo que eu troque a válvula, aquele coração vai continuar doente. O da nossa paciente, o que chama atenção são as pressões elevadas pulmonares. Então, isso explica os sintomas que ela está tendo de congestão pulmonar. E também não foram encontradas estenoses nas artérias coronárias dela, então parece que ela não tem uma doença arterial coronária associada. E, novamente, foi constatada essa insuficiência mitral severa, com importante aumento do átrio esquerdo. Um outro exame também, mais para casos específicos, seria a ressonância magnética. Novamente, em casos que eu estou com dúvida ou que eu não consegui que os outros exames me dessem uma resposta adequada, e eu posso utilizar ela, a diretriz, para confirmar a graduação dessa insuficiência mitral e também avaliar a estrutura mitral, o anel mitral, principalmente antes de realizar um procedimento cirúrgico. Essa imagem não é da nossa paciente, mas a gente pode ver ali onde está a seta vermelha, que seria a abertura da válvula, onde ocorre essa regurgitação sanguínea. Agora falando um pouquinho do tratamento. O tratamento medicamentoso, ele não é para estenose mitral, ele é tratar a insuficiência cardíaca da paciente, melhorar os sintomas e evitar uma progressão maior do quadro. Então, pensando na insuficiência cardíaca, eu usaria o IECA, o BRA, beta-bloqueador, e também posso associar espironolactona, além de diuréticos e vasodilatadores. Tudo isso pensando em aumentar a perfusão dessa paciente e facilitar o trabalho do coração. Também, nos casos em que eu tenha fibrilação atrial, eu devo tratar essa paciente com anticoagulação para evitar os trombos atriais de formarem. É importante falar que o tratamento clínico pode piorar a evolução do paciente, pode piorar o desfecho. Como assim? O que resolve mesmo a estenose mitral seria a cirurgia. Porém, quando eu tenho um paciente que está pouco sintomático, trato ele e ele tem grande melhora, ele some do consultório, não retorna porque ele acha que está bem. Então, a própria diretriz traz que eu não devo tratar pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos, para manter esse contato próximo com ele e fazer uma avaliação clínica e ecocardiográfica de 6 em 6 meses a 1 ano, ou até mais, se eu ver que as alterações estruturais desse paciente são menores. Agora, falando um pouquinho dos procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados para tratar de fato a insuficiência mitral. O principal tratamento seria a plástica de válvula mitral, é o tratamento de escolha, e ele não é tão bom em pacientes reumáticos, mas ele é muito bom em pacientes que têm apenas um prolapso mitral. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, eu preciso de ter uma certa integridade dessa válvula para poder fazer uma cirurgia. Ela tem que ser uma válvula sem lesões, sem calcificações ou sem espessamento. Nesses casos, o desfecho do paciente vai ser melhor, porque eu consigo operar aquela válvula e ela continua saudável. Para avaliar essa plastia da válvula mitral, existe esse score de Wilkins, que eu vou avaliar algumas características da válvula. 4 parâmetros eles vão ser considerados, são esses da tabela aqui do lado. A mobilidade dos folhetos, o acometimento subvalvar, a espessura dos folhetos e também se existe calcificação. Quando esse score é menor do que 8, significa que essa válvula tem uma integridade preservada, uma estrutura anatômica favorável. Então, está indicada a cirurgia percutânea de plastia da válvula. Quando esse score ele é maior do que 12, significa que eu já tive um acometimento importante dessa válvula. Então, seria melhor se eu já trocasse essa válvula, que é o próximo tratamento que eu vou falar. Nos valores intermediários, eu devo individualizar isso de acordo com o paciente, mas, de forma geral, a cirurgia continua sendo indicada.
é mais comum que ela seja indicada. O tratamento de troca da válvula mitral, ele acontece quando eu não consigo fazer a plástica valvar e quando essa válvula já está muito lesionada, pode ter calcificação, pode ter um espessamento importante. Essa troca da válvula pode ser completa de todo o aparato valvar ou não, e eu posso utilizar a válvula metálica ou mecânica. A vantagem dela é que ela tem uma duração muito maior, porém ela requer uma anticoagulação contínua pelo resto da vida do paciente, e também tem vários pacientes que reclamam que eles conseguem ouvir o funcionamento da válvula, que seriam os cliques. Já a válvula biológica, ela tem uma duração menor, mas ela não tem o problema de necessidade da anticoagulação e nem dos cliques. E outro tratamento cirúrgico mais recente seria a clipagem percutânea da válvula mitral. O que acontece? Por meio do cateterismo, eu vou entrar no ventrículo esquerdo do paciente e vou fazer uma junção dos dois folhetos da válvula. Aqui no esquema a gente pode ver, ele entra, depois ele fecha, e aqui nas letras G e H eu posso ver a válvula fechada já durante a sístole ventricular, que aí eu vou ter um fechamento mais adequado e vou diminuir essa regurgitação, enquanto que no H, que representa diástole ventricular, eu vou ter a abertura da válvula, só que com dois orifícios, porque o meio ele vai continuar unido pelo clipe. E a indicação seria na insuficiência mitral degenerativa, também quando eu tenho uma condição anatômica favorável. Essa válvula também não pode estar muito lesionada, espessada ou com calcificações. Mas aí fica a dúvida, o que a gente faria para a nossa paciente do caso? Ela é uma paciente que tem uma avaliação estrutural já do coração e a gente vê que é importante, ela tem uma regurgitação importante. Além disso, também ela tem sintomas, principalmente relacionados à dispneia, então nesse caso a cirurgia já estaria indicada. O que a gente faria para ela? Como ela apresenta sintomas e a válvula dela também já apresenta algumas lesões, eu acho que o ideal seria a substituição valvar. Por ela ser uma paciente relativamente jovem, com 52 anos, e ela já possui uma fibrilação atrial, eu pensaria na válvula metálica, para evitar essa paciente de ter que passar por várias cirurgias, e também como ela já vai estar tomando anticoagulação por causa da fibrilação atrial, esse não é um problema. Além disso, eu acho que como a gente já indicaria a cirurgia, a gente poderia tratar essa paciente com os medicamentos sintomáticos para melhorar os sintomas da insuficiência cardíaca dela. E aí seriam utilizados beta-bloqueadores para manter a frequência dela próxima a 60. E também eu poderia utilizar o IECOBRA, o diurético, vasodilatador, e poderia associar a espironolactona para esse controle da dispneia. E a anticoagulação oral com varfarina, mantendo o RNI de 2 a 3, como forma de profilaxia dos trombos, tanto por causa da fibrilação atrial, quanto por causa do implante da válvula metálica. Era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Eu acho que qualquer dúvida vocês podem falar. Se o professor também quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade.